Aí você me pega 3 protagonistas lindos, Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal, queridinho aí do momento. E junta um triângulo amoroso. Aqui a ideia, assim, por fora de Amores Materialistas, filmes que já está em exibição no cinema. Só que, por mais que pareça uma ideia clichê, ele tem um toque de realidade muito interessante que eu vou comentar aqui agora. Lucy é uma casamenteira de Nova York que se vê dividida entre Harry, um empresário romântico e misterioso, e Johnny, um ex-namorado que ainda está tentando equilibrar sua vida, mas desperta uma antiga paixão nela. Enquanto isso, vai tendo que lidar com as crises que acontecem durante os encontros que ela organiza no seu trabalho. Bom, aí você pega uma diretora super badalada no sentido assim de prêmio, ela concorreu ao Oscar de melhor filme pelo filme Vidas Passadas em 2024, e ela tem uma sensibilidade incrível para contar histórias de relacionamento, e isso foi uma das coisas que me fez querer muito ir ao cinema para assistir esse filme assim, aqui com esse trio de protagonistas lindos, né, astros de Hollywood. Então o filme ele segue a gente e na verdade ele tem um início muito interessante, onde ela vai ali pro tempo pré-histórico, mostrando ali a questão do afeto que existe naquela época, naquela situação, onde existe de fato uma troca, não só de sentimento, mas de interesse. O cara chega com um buquê, ela tá ali com os materiais dela, então ela traz essa metáfora muito interessante para logo mudar para a Nova York ali da badalação, onde a gente conhece a Lucy, de fato essa casamenteira moderna que trabalha nessa empresa com outras mulheres que estão ali para fazer com que pessoas se encontrem e tenham uma relação, pessoas que ela conversa tanto com o cara como com a mulher, ou mulher-mulher, ou homem-homem, e para ver o que tem em comum ali entre eles, para marcar o encontro e fazer com que eles se conheçam, para ver se dá certo, se engatam um relacionamento ou não. A Lucy aqui da Dakota Johnson, né, a protagonista, ela parece ser muito pragmática, ela parece ser muito certeira naquilo que ela acha que é a fórmula para um casamento dar certo. Então até uma coisa até matemática que toda hora ela traz isso para o filme, ela remete isso com uma coisa matemática, ela dá exemplos disso nos diálogos que ela tem ali com os outros personagens, o que é muito interessante, porque acaba assim, parece que sendo uma fórmula da coisa, pra coisa dar certo, tem que ter essa fórmula matemática. Só que aí, antes de acontecer uma coisa que eu vou falar pra você mais na frente, ela se envolve ali com os 2 caras que aparecem na história. Na verdade é o seguinte: durante um dos casamentos que ela organiza, onde ela é convidada, ela conhece o personagem do Pedro Pascal, que é o irmão do noivo do casamento que ela tá organizando ali, que ela ajudou a organizar. E ele é bilionário, ele é tido como unicórnio ali pela agência que ela trabalha, que é o cara quase que não existe, no sentido assim, bonito, charmoso, rico, educado, se veste bem. É muito legal como o filme trabalha com essas questões, então ele se apaixona por ela, ele se envolve por ela ali logo de cara, né? Tem um bom papo. O filme ele tem uma direção realmente incrível, uma trilha sonora, uma direção de arte, um roteiro interessante, onde existe diálogos longos, onde existe reflexão ali dentro daqueles diálogos, né? Não é uma coisa papum, que os personagens conheceu, foi pra casa, ficaram, sabe? Ele tem uma construção do arco dramático em voos da Lucy, né? Ao mesmo tempo que a gente conhece o personagem do Pascal ali, a gente conhece o personagem do Chris Evans, que é um garçom que tá na mesma festa. Então, assim, ali já aparecem os 3 em cena e ela teve um envolvimento com ele é ex-namorado dela, e ele é um cara super bonito também, lindo, super batalhador, trabalha como garçom, é ator também, tá tentando ali a carreira de ator no teatro. Então a gente começa a conhecer, a partir dessa festa, os interesses amorosos dela, e ao mesmo tempo a gente começa a conhecer mais da personagem, nos papos que ela tem ali com eles. E ela tem esse pragmatismo que eu falei pra vocês, de que ela tem na cabeça que ela quer um cara rico, que ela quer um cara que banque ela, e ela quer o tal unicórnio, né? E ela nunca escondeu isso. Então ela não é aquela mocinha que se apaixona, talvez pelo físico, talvez pela coisa que rola ali. Não, ela tem isso muito claro na cabeça dela, o que acaba sendo interessante e ao mesmo tempo discutível para tudo aquilo que ela acaba vivendo ali, seja no trabalho ou seja na vida pessoal, nesse triângulo que ela vive, nesse triângulo amoroso.
Então, no meio disso tudo, né, ali, ela, nessa convivência, ela acaba se envolvendo com o personagem do Pedro Pascal, ao mesmo tempo ela tem um vínculo afetivo muito grande com o personagem ali do Chris Evans. Ela sofre um baque muito grande quando uma das clientes mais queridas dela ali, a Sophie, eles falam Sophie L, Mark P, alguma coisa assim, eles não falam o nome todo, eles usam a sigla do sobrenome. Ela sofre da pessoa que ia se encontrar com ela, acontece uma tragédia nesse sentido assim, e isso acaba mexendo muito com a Lucy, porque todo esse pragmatismo, toda essa certeza dessa matemática dela, cai por água abaixo, por conta desse encontro que deu errado pra Sophie, pra essa cliente dela, que era tão amiga dela, que era tão querida. E isso mexe muito com o pessoal dela, isso mexe muito não só com o físico com o psicológico dela, mas com toda a estrutura que ela tá vivendo ali, com o personagem do Pascal, com o personagem do Chris Evans, e ela começa a perceber que essa questão dessa conta certeira cai por terra quando existe uma coisa maior do que, no caso da personagem da Sophie, dessa mulher que sofre esse trauma, maior do que a questão financeira ou do que, de repente, como eles dizem, intenção política ou gosto do físico assim, da pessoa, é maior do que isso quando se trata de amor, o que é muito interessante. E isso é o diferencial aqui de Amores Materialistas, porque por mais que possa existir essa fórmula que estava muito certa na cabeça dela, quando acontece uma coisa que de fato envolve um sentimento, envolve uma coisa voltada para questões emocionais, e isso acaba caindo por terra, porque ela começa a perceber que apesar de tudo isso, existe sim a cereja do bolo disso tudo, que de fato é o amor, né? E aí isso coloca em xeque a relação que ela tá vivendo no momento com um dos personagens aqui, que eu não quero dar spoiler pra você assistir. Mas isso é muito interessante, porque essa questão dessa cliente dela que ela achou que tinha arrasado, depois que ela descobre ali que mexeu muito com ela, faz com que ela repense toda a vida dela, mas sem perder a essência do que ela é. E isso fica muito claro numa cena final ali, onde ela e o Chris Evans têm um diálogo muito, muito profundo ali num casamento que eles estão. Como falei, não vou dar spoiler. Mas é interessante, porque essa teoria dela cai por terra total a partir do momento que ela se vê nesse drama ali, que envolve não só a vida pessoal dela, mas também a vida dessa cliente, que mexeu muito com ela, esse trauma que essa cliente sofreu, por ela colocar em xeque questões que ela não colocava, né, quando ela fazia essa continha dela. Gente, eu gostei muito, querendo ou não, Amores Materialistas, ele é uma comédia romântica que ele traz muitos questionamentos pra discussão pós-sessão, como eu falei aqui com vocês. É um filme que ele tem suas cenas divertidas também, não é aquele filme que você morre de rir. Eu acho que ele tá mais pra uma comédia dramática do que pra uma comédia romântica, pra te falar a verdade, por conta disso que eu contei pra vocês aqui, dos diálogos, das relações que existem ali durante a trama, mas tem uns momentos engraçados sim. Tem uma hora que a personagem da Dakota, a Lucy, quebra a quarta parede, começa a conversar com os clientes como se fosse com a gente, e aí cada cliente querendo arrumar um par ideal ali, de acordo com as suas vidas. Tem umas coisas que são super engraçadas ali, que meio que foge até da realidade, daquilo que eles querem, como que é essa convivência com ela, como que é o pensamento dela. Então é muito engraçado. Eu acho que é um filme muito bem dirigido, ele é um filme muito bem atuado, ele é um filme que traz essa sensibilidade de questionar essa questão do casamento. Tem uma cena muito interessante também, onde o personagem do Chris Evans e da Dakota estão ali de longe analisando um casamento, que aí eles estão num diálogo ali de um tom super emotivo, que de fato pode acontecer ou não. Então é um filme que ele tem muitas camadas, ele dá muitas brechas pra discussão, pra reflexão daquilo que aqueles personagens vivem. É muito legal, achei muito diferente. E é um filme, como eu falei pra vocês, muito bem produzido, dirigido, trilha sonora maravilhosa. Eu acho que se você gosta de comédia romântica, eu acho que você vai curtir muito, porque ele foge um pouco desse clichê, por mais que ele pareça, quando você vê o trailer, quando você vê assim, todo o estilo, eu acho que ele foge muito por colocar essas questões em xeque, e também por mostrar como que, no caso, a mocinha ali, ela tem as nuances de sentimento muito, muito reais ali, muito realista daquilo que eu acho que é o reflexo dos relacionamentos atuais, né? Então é muito interessante, porque tem essa questão também do físico, dos atributos que eles discutem muito ali, ela tem uma coisa com a altura, eu não quero dar spoiler aqui pra vocês. Mas é isso, eu acho que é um filme que vale muito a pena, porque ele é um filme que ele tem
uma questão sentimental muito forte, mas ele tem também essa viés de discussão que eu acho que é muito interessante para a trama aqui e para a história ali da protagonista. Então é isso, galera. Amores Materialistas já está em exibição no cinema. Se você assistiu, eu quero saber a sua opinião. Deixe nos comentários aqui que eu respondo tudo. Siga a gente no Instagram, @NovoCineCult, que lá eu falo muitas coisas legais sobre filmes, séries e afins. E é isso, mais um filme aí da Celine, que traz muitas coisas interessantes, traz muito lances emocionais do coração, que acaba fazendo com que a gente se identifique muito com os personagens ali. E eu quero saber se você gostou ou não. Deixa nos comentários aqui. Gostou do vídeo? Curta, divulgue, compartilhe. E é isso. Vou ficando por aqui. Assista o filme, veja o que você acha. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Dakota Johnson, Chris Evans, and Pedro Pascal are materialists.